Está sem som, mas não tem problema. Ele vai nos dizer se há vantagens no uso da cirurgia robótica em ginecologia. E quero cumprimentar aqui o professor Laudelino, professor Salomão, extensivo a todos da clínica ginecológica. Professor Paulo Airota. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, professor. Oi, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, professor Baracá. Uma honra estar com o senhor aqui, uma honra estar com todos os docentes e professores da disciplina de ginecologia, da Faculdade de Medicina da USP. Realmente, esta casa seleta. Bom dia, Jorge. Bem. E com todos que estão aqui conosco nesta nova forma de ver o mundo pedagógico, né? A gente se divide entre o presencial e o online, entre as diversas maneiras que esses últimos anos nos trouxe para poder ensinar cada vez mais e melhor. E o tema de hoje nos traz diretamente para este conceito, o conceito de como ensinar mais e melhor os nossos médicos do presente e do futuro, e o que nós ensinaremos, que tipo de cirurgia nós queremos ensinar, e que tipo de cirurgia nós pretendemos que o nosso país exerça, né? O país como um todo, como filosofia nacional, porque não é nenhuma presunção, mas é exatamente daqui desta casa que saem grande parte das normativas e das rotinas pedagógicas que irão ser adotadas no país inteiro. Tendo em vista a enormidade de manuais, protocolos produzidos nesta casa e em todos os seus pares na cidade de São Paulo e em todo o país, dentre os quais nós, da Santa Casa, nos sentimos muito honrados de ser parceiros, de estar presente aqui com vocês, de recebê-los lá na nossa casa também, sempre que possível, tanto na nossa jornada, quanto nas reuniões semanais do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa. Então, dessa maneira, eu digo a todos vocês que nos ouvem aqui no formato online, professor Nilson, obrigado pelo convite também, né? Vejo, a gente não vê todo mundo na tela, mas vê alguns que entram e saem, e por aí a gente consegue se localizar. Bom, eu já gastei meus 2 minutos aqui, agradecendo, e agora acho que devo ir direto para a nossa apresentação, para que possamos ter mais tempo para debater e compartilhar exatamente o tema de hoje. Eu vou lhes pedir que me confirmem se tem a minha tela aí presente com vocês. De alguma maneira, está tudo presente. Perfeito. Bom, essa é a nossa casa, a Santa Casa, que tenho orgulho de estar aqui com vocês e que os recebe de coração aberto sempre que por lá estiverem, né? E nós vamos, então, debater esse tema da cirurgia robô-assistida e laparoscopia clássica em ginecologia. Eu não poderia começar de outra forma, senão trazendo um pouco de história. À esquerda opera Jean-Louis Doyen. Doyen operando na França, no Hotel Dieu, no ano 1920 e qualquer coisa, né? Fazendo uma orquiectomia. Um vídeo histórico que eu guardo com muito carinho, que me foi dado pelo professor Leopoldo Videla. Ao centro, uma cirurgia laparoscópica, esse que vos fala é quem está operando, uma ressecção e anastomose de ureter por endometriose. E à direita, uma cirurgia robótica para um implante ureterovesical, também por estenose causada por endometriose. Então, nós temos aqui na tela 3 exemplos da história de uma década, perdão, de um século, né? 1920 a 2020. Um tempo grande em que a medicina evoluiu e a cirurgia evoluiu tremendamente. Mas, já que nós voltamos ao passado, eu peço permissão para que a gente faça essa breve reflexão, né? E essa frase eu reforcei, não vou dizer que eu aprendi, mas eu reforcei com a minha pequena filha, quando eu estava ensinando ela a remar na prancha de SUP, né? E ela falava para mim: papai, a prática leva à perfeição, né? E é a mais pura verdade. Em cirurgia, a prática leva à perfeição e nós somos aquilo que nós fazemos e que podemos fazer no dia a dia. Isso já nos leva à reflexão da pergunta de hoje.
Se nós podemos fazer robótica no dia a dia, nós teremos robótica. Se nós não podemos fazer robótica no dia a dia, por N motivos, nós talvez não sejamos tão bons robóticos e sejamos melhores laparoscopistas, e é esta a reflexão que nós vamos permear. Então, o quanto nós queremos praticar de cirurgia robótica depende do que a literatura nos traz de evidência, mas depende também da disponibilidade disso no nosso dia a dia e no nosso país. Lembrando que existem cantos do país onde a cirurgia robótica onde a cirurgia laparoscópica ainda não é uma realidade, portanto, fica difícil. Eu vou passear com vocês agora por uma enormidade de dados de literatura. Não se cansem, por favor. Vou tentar tornar isso mais agradável e vou ler só o que tem de mais importante, né? E esse pequeno passeio, ele segue um timeline, segue uma cronologia, começando lá por volta de 2005, 2007, 2010, daí por diante. Então, nessa primeira publicação, era o momento em que todos queriam dizer que dava para fazer. A famosa frase em inglês, it's feasible, a gente consegue fazer, é possível ser realizada, né? Desde a introdução do Da Vinci, no ano de 2005, a cirurgia minimamente invasiva robótica ganhou popularidade e confirmou que era possível ser feita. Isso foi dito uma década depois da introdução. Nós estamos aqui por volta do ano de 2010. E vejam o que aconteceu no mundo, especificamente nos Estados Unidos, né? Um grande crescimento de 2010 a 2019 das cirurgias feitas pela via robótica, com diminuição da laparotomia, fantástico, grande ganho, né? E manutenção da laparoscopia nos mesmos níveis que existiam prévios a esta publicação. Ainda refletindo um pouco mais sobre o que nós aprendemos na última década, segundo essa publicação, né? Em casos de úteros grandes, poderia ser uma indicação da cirurgia robótica. No entanto, naquele momento, ainda não se via nenhuma diferença estatística entre as duas vias, robótica e via laparoscópica tradicional. A conclusão deles é que a robótica é feasible, é realizável, é possível de ser feita, mas ainda sem as evidências do seu benefício. Seguindo um pouco mais adiante, né, alguns poucos anos adiante, em uma outra publicação com a mesma pegada, já falando de resultados da cirurgia laparoscópica tradicional e da cirurgia robótica na esterectomia. Vamos e venhamos que a esterectomia é a grande cirurgia do ginecologista, e não há plataforma melhor para treinar os benefícios de algum tipo de cirurgia do que a própria esterectomia. Até em termos de plataforma pedagógica, de ensino na residência médica, é a plataforma mais utilizada. Pacientes que foram submetidos à esterectomia utilizando essa plataforma, entre os anos de 2018 e 2019, foram o grupo de estudo, né, robótica versus a cirurgia laparoscópica tradicional. Em todas as variáveis analisadas, idade da paciente, peso, duração da cirurgia, né, a incidência das doenças benigna, maligna, né, em todas elas não se observou uma superioridade da cirurgia robótica, e em algumas delas, infelizmente, nós vimos que o grupo da cirurgia robótica tinha alguma deficiência, ou seja, um tempo cirúrgico maior do que o grupo da cirurgia laparoscópica. Nós estamos falando, então, de publicações que ocorreram entre 2010 e 2020, né? Então, a conclusão deles é que as pacientes com câncer de endométrio inicial e indicações por doença benigna, a cirurgia laparoscópica pode ser realizada seguramente em menos tempo do que a cirurgia robótica. Essa foi a conclusão do estudo comparando as duas vias, né? E que os resultados da esterectomia em pacientes obesa, utilizando a plataforma robótica, são similares à laparoscopia tradicional. O que se queria nessa época era demonstrar que talvez a obesidade fosse uma grande indicação para a cirurgia robótica. Vamos em frente. E aí eu mostro
espero que o vídeo esteja chegando com qualidade para vocês. Eu mostro pequenas cenas de uma esterectomia robótica, né? Imagem em cima à esquerda, nós estamos fazendo ligamento redondo e tuba uterina. A imagem à direita, estamos fazendo o deslocamento da bexiga na prega vésicra uterina, para depois fazer a colpotomia. E a imagem embaixo, aquele que é considerado o grande benefício, o grande trunfo da cirurgia robótica, que é a sutura, porque isso já está claro. Se aprende sutura pela via robótica mais rápido do que se aprende pela via laparoscópica. Então, são 3 momentos de uma esterectomia para que a gente possa entender do que esses estudos estavam falando. Vamos em frente. Nós estamos ainda no momento histórico em que grandes centros estavam publicando as suas séries de caso. Então, veio Cameron Nezha e o grupo da família Nezha, que sempre trabalhou muito com vanguarda, mostrando que era possível tratar endometriose utilizando a plataforma robótica. Ele fez um estudo comparando a robótica com a laparoscopia tradicional, grupos totalmente comparados, e ele encontrou algumas diferenças nesse grupo, por exemplo, pacientes que tinham sido submetidas a um tratamento cirúrgico prévio no grupo da laparoscopia foi maior do que no grupo da robótica. E também o número de pacientes que ficaram mais do que 24 horas no grupo da robótica, internadas, mais do que 24 horas internadas. No grupo da robótica foi maior, né? Esse estudo permitiu as conclusões que são um pouco óbvias de que a cirurgia robótica na endometriose é viável, né? E que, no entanto, a robótica gastava mais tempo cirúrgico ainda naquele momento. Nós estamos falando de 2015, tá? Uma publicação de 2015, portanto, cirurgias feitas aí entre 2012 e 2014, algo nesse cenário. Seguindo já para o ramo da cirurgia oncológica, vem esse estudo comparando, né, na esterectomia radical, a via laparoscópica convencional com a via robótica, e o título já nos dá a conclusão do estudo, né, que em todas as variáveis estudadas, eles colocaram um grande foco nesse estudo, que foi analisar as complicações urológicas. É bem óbvio, né? A complicação mais temida em cirurgia ginecológica é de vias urinárias e gastrointestinal. Então, seja de ureter, seja de bexiga, é válido eu utilizar este indicador ou esta variável toda vez que eu quiser comparar 2 técnicas. Qual delas me oferece melhor resultado, né? E os estudos demonstraram que não havia superioridade de uma via sobre a outra no que diz respeito às complicações. Ou seja, a robótica podia não ser superior, mas não era inferior. As complicações eram de mesma monta no que diz respeito a complicações intraoperatórias, aqui à esquerda, vejo que o gráfico deixa claro que não há superioridade, e nas complicações pós-operatórias. Então, nós evoluímos no tempo e chegamos ao momento em que a cirurgia oncológica vinha utilizando muito a plataforma robótica, buscando os seus benefícios, e entre as várias vantagens de mobilização do braço, tinha também o grande benefício da identificação do linfonodo sentinela, utilizando a fluorescência, a indocianina verde, e por aí ganhando espaço. No entanto, em termos de complicação, os resultados eram muito parecidos. De outra forma, nós temos de avaliar a eficácia de uma plataforma cirúrgica, ou de um tipo de cirurgia, né? Avaliando as suas complicações pós-operatórias, já falamos das complicações urológicas, mas nós temos também aquela complicação própria da esterectomia, que é a deiscência de cúpula vaginal. É uma grande forma de avaliar vias técnicas, fios de sutura, né? Esse tudo, já mais recente, uma revisão sistemática. Aí, então, depois de 2017, todo mundo começou a avaliar não só séries de casos, mas buscar os trials que tinham comparado as 2 vias e, acima de tudo, tentar realizar revisões sistemáticas que pudessem nos trazer uma meta-análise e conclusões mais pautáveis, mais firmes sobre a utilização de cada uma dessas vias cirúrgicas. Esse estudo, eles comparam, então, a complicação de deiscência de cúpula vaginal e o que poderia ser feito para prevenir. Que gesto, ato cirúrgico, técnica cirúrgica nós poderíamos utilizar para esse fim. Aqui vocês veem os resultados dos trials, aqui os resultados dos prospectivos e aqui
os resultados dos retrospectivos. Olha que engraçado, né? Os retrospectivos sempre subestimam um pouco essas complicações, não conseguem avaliar em tempo real as complicações. Mas vamos analisar esse dado aqui, os trials, né? Mostrando uma porcentagem aí média de 1,78 de deiscência de cúpula vaginal. E o que é muito interessante é que nós vimos que não houve diferença entre as duas plataformas. Não há diferença na deiscência de cúpula entre cirurgia robótica e laparoscopia tradicional. Então, o que foi encontrado de interessante no estudo? Eu acho que esse pessoal começou fazendo estudo para mostrar que um era superior ao outro, no meio do caminho não encontraram isso, e aí foram ver o que tinha de evidência. E o que é muito interessante desse estudo, e que reforça um conceito clássico que a gente já tem, são duas coisas. A primeira é que se sua esterectomia é feita por via minimamente invasiva, a sutura feita por via minimamente invasiva tem menos deiscência de cúpula do que a sutura feita por via vaginal. No início da curva de aprendizado, todo mundo usa esta máxima: eu vou tirar o útero por laparoscopia ou por robótica. E depois vou suturar a vagina por via vaginal, porque é o que eu domino mais. No entanto, essa revisão nos deixa claro que a sutura por via vaginal tem maior taxa de deiscência do que a sutura por via minimamente invasiva. Então, temos que aprender a suturar por via minimamente invasiva. E a outra coisa extremamente interessante diz respeito ao tipo de sutura. Até dois anos atrás, as revisões nos diziam que a sutura barbada não tinha superioridade em relação à sutura não barbada, seja monofilamentar ou multifilamentar. No entanto, aqui nós já começamos a ver uma certa superioridade na sutura barbada em reduzir a deiscência de cúpula. Será porque ela exige menos treinamento? Ou será porque realmente, ao tracionar o ponto e o fio ficar mais tracionado, ela garante menor taxa de deiscência? No entanto, não houve diferença entre ser robótica ou não ser robótica. A sutura barbada trouxe benefício nas duas vias, independente da via. Então, esse estudo nos conclui esse tema da sutura barbada e nos conclui o tema de que, se vamos operar por via minimamente invasiva, devemos aprender a suturar a cúpula por via minimamente invasiva. Passeamos pelo universo da esterectomia, e eu já estou aqui nos meus 16, 17 minutos. Eu vou passar rápido na miomectomia, para que depois a gente possa entrar no tema da endometriose. No campo da miomectomia, e considerando que a sutura por via robótica se aprende mais rápido, havia uma grande expectativa de que a miomectomia robótica fosse ser superior à miomectomia laparoscópica, né? E os estudos realizados, primeiro comparando a robótica com a aberta, né, demonstraram desde o início que elas eram muito próximas em termos das principais variáveis estudadas, né? Vemos aqui do lado que não havia claramente uma superioridade, né? Se eu for ver o peso dos miomas removidos, a laparotomia removeu mais miomas, mais peso de mioma, do que a cirurgia robótica. Poderia concluir que a cirurgia robótica foi incompleta, não tirou tantos miomas, ou foram grupos selecionados de forma inadequada, com algum viés de seleção de pacientes, que aqui o peso foi maior. Mas vejam que esta análise nos leva inevitavelmente à conclusão que os outros estudos já demonstravam, que não havia superioridade de uma via sobre a outra, aqui comparando a robô assistida com laparotomia em miomas grandes, acima de 10 centímetros. Nós estamos falando de miomas de 5, 6, 7 centímetros, né? Então, a conclusão deles é que a robótica é possível de ser realizada, é segura, mas que não há superioridade e que, para avaliar essa superioridade, seriam necessários ensaios clínicos randomizados. Esta é a história da análise crítica da cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica. Sempre começa com a série de casos, retrospectiva, uma série prospectiva, e eventualmente começam a surgir os ensaios clínicos randomizados. No tema de mioma, isso não aconteceu. Nós não temos ensaios clínicos randomizados que consigam nos demonstrar com tanta segurança. Então, toda vez que eu vou meta-analisar miomectomia, eu vou meta-analisar séries de casos, né? Já no que diz respeito à endometriose, a coisa foi diferente. Ela começou analisando, sim,
séries de casos, já falei, esse estudo do NESA, que mostrou que é possível de ser realizada, mas que não havia uma diferença clara entre elas, exceto o tempo cirúrgico. Na robótica, veja, tempo cirúrgico superior ao tempo da laparoscopia convencional. Eu peço aos senhores que guardem esses números. Um tempo para cirurgia de endometriose profunda ao redor de 150 a 200 minutos. Por que isso? Porque à frente nós veremos alguns resultados de outros grupos com tempos cirúrgicos acima de 300 minutos de tempo cirúrgico. Nós estamos falando de cirurgias com mais de 5 horas de duração. O que, na prática atual, da maior parte dos grupos que trabalham com endometriose, é pouco aceitável uma cirurgia de 5 horas para tratar endometriose. Então, nós estávamos no início, tanto o NESA quanto esse estudo do grupo italiano, comparando séries de casos sem randomizar nada, sem ser um trial. E veja que aqui o tempo cirúrgico médio desse grupo italiano, 370 minutos, o que, a nosso entender, é algo pouco aceitável, né? Outro estudo de grupo italiano, de novo, 210 minutos, tá? Um pouco mais razoável como tempo médio, né, para a realização do tratamento cirúrgico da endometriose por via robótica. Aqui foi mais uma descrição dos casos, né, cirurgias feitas no início da robótica, né. Esse daqui é um relato nacional, um dos primeiros relatos, teve um relato antes do professor Maurício, sobre cirurgia robótica intestinal, se eu não me engano, depois veio a Rosa Neme com esse relato, depois alguns seguiram com relatos em endometriose, mas sempre série de casos que não nos permitiam conclusão, nos mostravam o tipo de cirurgia realizada, ureterólise, cistectomia, daí por diante, mas sem conclusões claras sobre a superioridade ou sobre a comparação das vias realizadas. De novo, né, vamos para esse outro estudo, alguns anos ainda mais cedo, 2014, uma publicação. Tudo que está entre 2010 e 2015 são séries do início da cirurgia robótica, né? E que a gente pode questionar se a curva de aprendizado dessas equipes já tinha sido atingida adequadamente. Quando eu vejo o tempo cirúrgico, aqui eu digo algo ao redor de 3 horas e pouco, um tempo cirúrgico bastante adequado para uma cirurgia comparada com o tempo da laparoscopia, que tem 2 décadas, né? Nós começamos a fazer cirurgia de endometriose por volta do ano 2000. A endometriose, como se faz hoje, excisão de foco, endometriose intestinal, né? E aí a gente vai vendo que os tempos, apesar de serem diferentes, né, tempos diferentes, a laparoscopia ainda era mais rápida, o tempo da robótica não ultrapassava os 200 minutos, como a gente falou agora há pouco. Esse é o estudo do NESA, que nós já mostramos um pouco antes. Bem, e aí já era momento do mundo conhecer os ensaios clínicos randomizados. Esse estudo LaRose, do grupo, um grupo multicêntrico americano, deixou muita coisa bem clara e nos trouxe alguns dados bem interessantes, né? Alguns dados interessantes que a gente consegue ver aqui nessa primeira tabela, quando a gente avalia, deixa eu voltar um dado, perfeito. A indicação para a cirurgia foi similar entre os grupos, história de infertilidades, cirurgias prévias, grupos comparáveis. Então, nós temos aqui nesse estudo grupos bem comparáveis, né? Mas, quando a gente vai avaliar as variáveis de estudo, todas as variáveis são variáveis do SF36, variáveis de qualidade de vida, comparando robótica e laparoscopia em termos de qualidade de vida. Todas elas demonstram igualdade entre robótica em tracejado e laparoscópica em linha reta. Em alguns momentos, superioridades da laparoscópica, por exemplo, na infertilidade, superioridades desta via, né? Então, um dos primeiros ensaios clínicos randomizados para comparar robótica e laparoscopia não logrou demonstrar superioridade de uma via sobre a outra no que diz respeito à qualidade de vida na cirurgia de endometriose. Caminhando um pouco mais à frente, uma nova revisão sistemática sai, já estamos falando de 2000, então 2020, já estamos bem mais recentes, e esta revisão de outro grupo italiano,
e tem um pessoal que vinha fazendo muita robótica, o Fanfani já estava fazendo robótica com a plataforma Versus, que é a plataforma inglesa, né? E nesse estudo, se vocês forem olhar, né, o tempo, num total de 1.527 pacientes submetidas a essa meta-análise, né, nenhuma diferença em termos de perda sanguínea e complicação e tempo de permanência hospitalar. Então, vê que já começa a cair o tempo de permanência da robótica. Entre a robótica e a laparoscopia, no tratamento da paciente com endometriose. No entanto, a cirurgia robótica teve mais tempo cirúrgico ainda. Então, parece ser que a robótica vem carregando esse peso, esse calcanhar de Aquiles dos seus tempos cirúrgicos ser superior. E nós não conseguimos saber se é por curva de aprendizado ainda ou se é porque realmente ela tem um tempo superior, né? Então, esse acaba sendo a conclusão, né? Robótica é uma opção válida, mas devemos considerar a laparoscopia tradicional, principalmente em casos de endometriose avançada. Olha como se inverte, né? No início, todo mundo falava, vou usar a robótica no caso avançado, no útero maior, na cirurgia mais difícil. E aqui começa a inverter, porque exatamente na cirurgia mais difícil é que a laparoscopia, com seu tempo reduzido, traz benefícios para a paciente, né? E aí, a grande bomba veio no nosso universo, foi esse artigo publicado pelo grupo do Paolo Vercellini, grande estudioso de tratamento hormonal da endometriose, mas que tem seu grupo cirúrgico que resolveu jogar uma água fria nessa brasa, com esse título, mais do que sugestivo, né? Dinheiro para nada. A cirurgia robótica no tratamento da endometriose é jogar dinheiro fora. E por que ele nos fala isso? Então, ele conduziu uma revisão sistemática muito bem desenhada, tem alguma crítica ou outra, mas o desenho é perfeito. Uma revisão sistemática está bastante bom, né? Ele pontuou as vantagens da robótica, maior grau de liberdade, né, em relação aos instrumentos, redução do tremor do cirurgião, visão tridimensional. Eu tenho essa noção da movimentação e eu posso definir quantos graus da minha mão move a ponta da pinça, porque o robô tem aquela ferramenta que me permite fazer 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, nessa movimentação. O robô nos aumenta essa característica ambidestra, que muitos cirurgiões já têm na laparoscopia, outros não, mas no robô esse domínio das duas mãos é maior, e uma ergonomia, sem dúvida alguma, mais vantajosa. A gente sai de uma cirurgia robótica de 3 horas, muito menos cansado do que uma laparoscópica de 3 horas. Também porque os nossos hospitais nem sempre oferecem aquela coisa dos 2 monitores, ou se oferece, a gente não usa os 2 monitores, então tem alguns erros nossos de postura na sala cirúrgica que favorecem o estresse e o cansaço muscular. Por outro lado, a robótica tinha esses pontos negativos, né? Um custo de implementação e manutenção muito maiores, seja visto o que está ocorrendo hoje em São Paulo, né? Grande parte dos hospitais particulares voltou a subir a taxa da cirurgia robótica. Tinham derrubado e muitos estão subindo de novo a taxa para conseguir pagar um custo que não estava fechando no equilíbrio laparoscopia e robótica, né? A desvantagem da robótica, a dificuldade ou a inabilidade de mexer a mesa durante a cirurgia. Se eu está no trem, tem que ficar no trem. Para eu poder mexer, eu tenho que tirar todos os braços, mexer e depois reposicionar. A falta da sensação tátil, isso em algumas cirurgias é realmente um ponto negativo. Palpar o que está duro, palpar o que está mais mole, sentir o tecido que vai ser removido. Tempo de docagem, não sei se isso é algo tão importante, porque caiu muito, né? E os portais maiores do que o da laparoscopia, né? Essa análise, o resumo da ópera dela é que ela praticamente não demonstrou nenhuma superioridade da robótica e demonstrou, como a gente já tinha visto antes, as desvantagens. Eles salientam desvantagem no tempo cirúrgico. Vejam que nós temos algumas estatísticas, 370 minutos, 250 minutos, comparando nesses 2 estudos, foi o estudo do NESA e o estudo de Cassini, de 2014, comparando com 180 e 170 minutos da via laparoscópica plástica. E também a perda sanguínea, aqui é o inverso, né? Houve uma maior perda sanguínea na via laparoscópica em comparação à via robótica, né? Seguimos com várias outras variáveis, principalmente variáveis de complicação, que demonstram que os grupos são
comparáveis no tratamento da endometriose, né? A conclusão desse estudo deixa claro que a cirurgia robótica na endometriose não traz nenhum benefício sobre a laparoscopia tradicional. No entanto, claro, os estudos são de baixa qualidade para essa conclusão. Tem pouco ensaio clínico randomizado. Muita meta-análise é feita em cima de séries de casos prospectiva, ou pior, em cima de séries retrospectivas. Então, ele salienta essa eficiência da própria publicação, mas a bomba foi lançada, né? A bomba foi lançada e a cirurgia laparoscópica, mais ainda no final do artigo, ele faz essas declarações, né? Vale ler, vale a pena a gente ler e gastar uns minutinhos para isso. A cirurgia robótica laparoscópica assistida foi aprovada nos Estados Unidos com poucas evidências clínicas de eficácia ou de superioridade. Na ausência de evidências de superioridade da robótica sobre a laparoscopia, alguns optaram por pular essa etapa científica de confirmar. Grande investimento em patrocínios por parte do fabricante ao longo dos anos, todos, né? Estudos e opiniões médicas que não declaram este conflito ou este viés. E, por fim, grandes campanhas de marketing idealizadas pelo fabricante para convencer de que uma via seria superior à outra. Isso não sou eu, estou falando. Está escrito no artigo do Berlanda, nas conclusões finais. Então, eu falo que foi realmente um banho de água fria nesse universo, né? Seguem-se outras revisões, meu tempo já está chegando ao fim, então eu não vou insistir nessas outras revisões. Perfeito. Eu vou me estender por mais 10 minutos, então. E aí, eu coloco esse slide, que é um slide multicêntrico. É um slide que mostra que, enquanto o nosso grupo e vários outros grupos no Brasil, né, estavam publicando, essa é uma publicação de 2006, tempo cirúrgico médio de 110 minutos para o tratamento cirúrgico da endometriose com ressecção segmentar intestinal, né, variando de 40 a 420, tempo médio de internação de 7 dias naquela época, caiu para 4 dias hoje. Enquanto nós estávamos publicando isso, havia no mundo quem estivesse publicando um tempo médio de 340 minutos. Algo tem de errado. Não dá para aceitar isso daqui calado, não dá para aceitar isso daqui sem tentar entender qual é o problema. Se é treinamento, se é estratégia, se é tática cirúrgica que leva a essas grandes diferenças. E aí, para finalizar, o estudo do professor Maurício Abrão, com o seu grupo recente, uma revisão sistemática, que eu qualifico uma das mais completas que nós temos atualmente, porque ela veio num momento histórico, foi publicada recentemente, ainda este ano foi a publicação. Eu vou passar por cima desses slides que demonstram todos os artigos que foram realizados e vou porque é mais importante, o comentário de cada artigo, dos mais relevantes. Então, limitações da cirurgia robótica. Ausência desse feedback áptico prejudica a identificação de algumas lesões. Quando eu não tenho a sensação tátil, eu deixo de sentir algumas lesões. Eu vivi isso numa endometriose de nervo ciático, né? Eu sabia que a doença estava palpável, não conseguia sentir exatamente o que era nódulo e o que não era nódulo. Era muito visual, né? Prejudica o desenvolvimento dos planos. Quando me perguntam hoje, ontem ainda, chegou uma paciente mas o senhor vai operar? É uma endometriose dessas grandes, né? Com paramétrico, com uterosacro, com intestino. O senhor vai operar por laparoscopia tradicional ou robótica? No seu caso, eu vou operar por laparoscopia. Por quê? Porque eu consigo sentir melhor e abrir melhor, desenvolver melhor os planos cirúrgicos na sua doença. Mas e se fosse um diafragma? Sem dúvida alguma, robótica. A robótica é muito melhor para alcançar o diafragma, para tirar a lesão, para suturar. O diafragma é 1% das profundas, né? E se fosse nervo ciático? Aí a coisa começa a complicar. Mas nós estamos, de novo, falando de 1 a 2%, né, das endometrioses profundas. E o beabá da endometriose profunda? Como que eu disseco melhor o nervo hipogástrico? Todo mundo sabe que para tirar a endometriose do ligamento uterosacro, eu preciso dissecar o nervo hipogástrico. Como eu disseco melhor? Com a pinça ultrassônica. Onde eu tenho pinça, na minha opinião, tem cirurgião que disseca melhor com gancho monopolar, né?
Mas as duas ferramentas são mais ágeis na via laparoscópica do que na via robótica. Então, nós temos aí esse dilema para ser respondido. Enquanto existem grupos no nosso país 100% robóticos, né, e existem aqueles que, como nós, ainda tentam buscar o equilíbrio e encontrar o melhor de cada ferramenta. Isso sem falar no individual. Existem cirurgiões que desenvolveram tanto a via laparoscópica e hipertrofiaram tanto o seu domínio que não irão voltar ou não irão evoluir para a via robótica sem que ela traga todos os benefícios que tem hoje a via laparoscópica, como energia ultrassônica, é uma delas. Sensação tátil é outra delas, né? Então, é sobre isso que nós temos que conversar. É claro que na robótica eu faço mais força sobre o tecido. Eu tenho que ter um comando visual muito grande para não lesar uma trompa quando eu estou tracionando a trompa, porque o instrumento não tem esse controle, né? Então, em alguns estudos, como esse que eu apresento aqui, esse do Dias, né, que foi meta-analisado nessa publicação, alguns cirurgiões preferiram manter a sensação tátil, o áptico, e não os benefícios do 3D da robótica. Essa é a coisa. Eu quero o 3D da robótica e o wrist, a movimentação do punho da robótica, ou eu prefiro ter a sensação tátil e os outros benefícios que a gente tem? Essa é a discussão para cada um de vocês quando for operar. Essa é a discussão para um plano estratégico, institucional e nacional. No que o país vai investir para formar os cirurgiões do futuro? Está claro que nós queremos ser um país minimamente invasivo? Pergunto eu. Para mim, estaria claro, né? Como o FEBRAS está claro, como ações de ensino está claro, né? E o que é mais fácil a gente ensinar? Este é o grande ponto, né? Por outro lado, vários estudos recentes demonstraram que a visão da robótica permitiu identificar mais lesões de endometriose. Só que foi uma comparação da robótica 3D com a laparoscópica Full HD. Não entrou nem a 4K, e muito menos a 4K 3D. Então, são comparações muito enviesadas. De qualquer maneira, o estudo está aí. Maior taxa de confirmação histológica, maior número de lesões identificadas, né? A robótica com a visão 3D em relação ao 2D identificou o maior número de lesões no fundo saco posterior, lesões superficiais e lesões atípicas. De novo, comparando o 3D com o Full HD, não é nem com o 4K. Né? Isso faz uma grande diferença. Quem já operou recentemente com uma câmera 4K sabe a maravilha que é em ver detalhes e ver lesões maiores, né? E assim, foram evoluindo nesse estudo daqui, nenhuma diferença em endometriose de bexiga. A gente sempre achou, endometriose de bexiga é o campo da robótica, né? Porque a sutura vai me fazer ser mais rápido. É natural. A bexiga é entrar, abrir o nódulo, tirar e suturar, né? E, de novo, nenhuma diferença em tempo cirúrgico, perda sanguínea, complicações. Então, mesmo nas áreas em que a gente acha que vai encontrar uma grande superioridade, não encontra essa superioridade. E aí a gente começa a entrar no pessoal, no individual, na opinião do especialista, né? Qual dessas duas imagens é melhor? Em qual dessas duas cirurgias eu gostaria de estar? Ou com qual dessas duas cirurgias eu gostaria de ser operado, digamos assim, né? Individual. Eu vou responder que é uma. O professor Baracá vai dizer que é outra. Cada um aqui vai falar que é uma. E essa é a realidade, né? Enquanto nós pudermos escolher, está ótimo. Escolha aquela que você tem melhor resultado. Mas enquanto nós estamos como líderes nacionais, buscando oferecer ao país o melhor cenário minimamente invasivo, a tendência é oferecer mais laparoscopia do que robótica como plataforma viável em todo o nosso país, né? Aqui nós estamos tratando um nódulo intestinal, aqui à esquerda na robótica, um nódulozinho de serosa, aqui na laparoscópica, um outro nódulo no septo reto-vaginal. Eu sei que às vezes o vídeo não está chegando tão bem para vocês, mas a gente mantém aí. Aqui, um último cenário, de novo, lembra aquele ureter que eu corei no primeiro vídeo? Esse era uma endometriose de ureter, está claro que é uma baita hidronefrose, né? E nós conseguimos, nesse caso, fazer uma anastomose término-terminal, né? E à direita, a cirurgia do implante ureterovesical, né? Fazendo um psoas Ritch. Esse é o músculo psoas, está sendo secado para fixar o flap da bexiga, também no tratamento de endometriose, né? Eu vou te falar, a cirurgia da direita, eu optaria por fazer robótica, porque ela é mais rápida. Porque o ângulo de sutura
na robótica é melhor, né? A cirurgia do ureter, eu prefiro fazer laparoscopia com porta-agulha de microcirurgia do que fazer com a robótica. Paulo, né? Preferência minha. Cada um vai ter a sua preferência, enquanto a literatura não nos mostra superioridade de uma via sobre a outra, né? Uma endometriose de bexiga, é aqui que eu falei, é maravilhoso, operar endometriose de bexiga com robótica, essa tesourinha monopolar vai lá e abre rapidinho, e depois, como vocês vão ver, a sutura robótica é uma maravilha, né? Mas a literatura não mostra a superioridade de uma via sobre a outra. Então, aqui, aquele caso do nódulo de nervo pudendo, né? O nódulo profundo, que a gente começou dissecando pela fosseta ovárica, eu já sabia pela imagem, pela radiologia, que era um nódulo profundo, eu só identifiquei por ali, e a lesão é essa bolotinha aqui no fundo. Eu vou passar para o próximo vídeo, que vocês vão entender a profundidade que nós chegamos. Aqui, ó, esse é o nódulo, essas fibras brancas aqui embaixo são o ligamento sacroespinhal. Então, nós estamos em cima da espinha ciática, pertinho do canal de Alcock. Então, eu tirei um nódulo que estava causando estenose ao pudendo na entrada do canal de Alcock. E daí vinha toda a sintomatologia, inclusive de marcha, que essa paciente tinha. Um caso de endometriose de diafragma, grande indicação da cirurgia robótica, apesar de não terem evidência científica da superioridade. Mas a ergonomia para tratar essa doença pela via robótica é muito maior. Aqui, eu não tive tempo de digitar, o último, eu fiz essa anteontem, um diafragma por via laparoscópica, e dá para ser feito. A imagem era linda, porque era uma 4K, mas eu não opero com esse conforto que está na robótica, porque as mesmas funções da pelve chegam lá em cima, é só rodar o robô, e eu opero com todo o conforto. Nesse caso, nós optamos por vaporizar todas as lesões e não ressecar, que era uma área ampla de diafragma, não dava para ressecar tudo. Então, elas foram todas vaporizadas, né? Durante a vaporização, é claro que a gente fez pequenos orifícios, depois drenamos adequadamente, né? Aqui já o aspecto final, bem pertinho do frênico, com respeito pelo frênico. Às vezes a gente vai fazer um baita tratamento de endometriose diafragmática, tira toda a lesão e danifica ou causa dano térmico ao frênico, e a paciente fica com sintomatologia prolongada no pós-operatório, né? Então, e aqui, para encerrar o meu tempo, eu não podia, nesta casa, deixar de homenagear a uroginecologia e o congresso que está por chegar, né? Mostrando uma colposacrofixação laparoscópica e uma colposacrofixação robótica, né? No dia, essas duas cirurgias foram feitas uma numa semana e outra na outra, né? E no dia que eu fiz a laparoscópica, eu falei, ai, que lindo, como é bom operar uma laparoscópica com câmera boa e que sai tudo perfeito. O vídeo é longo, tá? Tem 15 minutos, eu não vou deixar rodando, é mais para fazer o cenário do nosso debate, né? E eu saí dessa laparoscópica falando, nossa, que maravilha, essa é a via, este é o caminho, né? Aí, depois de uma semana depois, eu fiz a robótica. E por que é que eu fiz a robótica? Porque eu tinha para mim que a robótica para colposacro ela seria mais rápida e mais precisa. Mas, no primeiro caso, não deu para usar robô, por questão óbvia de convênio, de paciente, essas coisas, né? E aqui, à direita, a colposacro robótica. Veja essa abertura do peritônio com a tesoura, zoom. Você chega lá embaixo numa caminhada só. O gancho monopolar, ninguém em sã consciência vai fazer um corte de mais de 1 centímetro. Porque a faca quente na manteiga, eu tenho risco de lesar quem eu não quero. Então, no gancho monopolar, eu vou de centímetro em centímetro. Com a tesoura robótica, não, eu vou direto. E faço toda essa abertura que vocês estão vendo. Porque ela é mais precisa para esse gesto. Então, realmente, por mais que eu tenha apresentado para vocês toda essa ampla literatura de que não há superioridade da robótica sobre a laparoscópica, existem cenários, situações em que a gente vê esse grande benefício, né? Então, gente, o nosso universo será mais robótico ou mais laparoscópico a depender de onde nós estamos, né? A evolução da cirurgia, igual a evolução do ser humano, será mais uma coisa ou mais outra coisa. Essa imagem da laparoscopia de baixo é uma imagem de uma câmera 4K que permite a sobreposição da fluorescência com a endocianina, né? Então, agora,
eu estou voltando a me divertir em cirurgia, porque é uma delícia fazer uma simples esterectomia sabendo onde está o ureter o tempo inteiro. O ureter está ali. E não é jogando, que nem na robótica, o cinza com o verde. Não, é sobreposição que nem nós estamos vendo aqui. Tanto é que eu fico em dúvida, né, se eu quero mais realmente a grande evolução robótica, né, ou se eu quero a evolução tecnológica das câmeras que me trazem cada vez mais imagem, mais resolução. Eu não tenho dúvida que a cirurgia guiada por fluorescência é a revolução dessa nossa década atual. Operar com fluorescência é uma maravilha, desde uma simples esterectomia a um cisto de ovário para ver quem está bem perfundido e quem não está bem perfundido. Então, assim eu finalizo a minha apresentação com as conclusões que nós já falamos, né? As mensagens para casa são até desnecessárias, né? As cirurgias se equivalem, não há superioridade de uma sobre a outra, a robótica consegue entregar bons resultados, boa qualidade de vida aos pacientes, por exemplo, no tratamento da endometriose, mas em praticamente todas as variáveis estudadas, nós não vemos que uma via seja superior à outra via. Então, é hora da gente pensar realmente o que nós vamos fazer enquanto país, o que vamos fazer em cada centro. Eu gostaria muito de ter um robô disponível na Santa Casa para fazer os ensaios clínicos randomizados que nós precisamos. Mas enquanto os robôs estiverem só em pequenos centros públicos e na maioria dos centros privados, a gente não vai conseguir entregar nada definitivo para a literatura nesse sentido. Eu termino agradecendo a nossa equipe de trabalho, tanto na Santa Casa quanto na clínica privada, e aí está algumas imagens de cirurgia a robótica sendo realizada. Essa foto do abdômen aqui embaixo foi a única cirurgia robótica que eu consegui fazer com as incisões iguaizinhas da laparoscopia, 3 em linha lá embaixo, que é muito mais estético. Grande parte das vezes a gente tem que tirar essa função do meio, pôr aqui para cima. Algumas pacientes reclamam, outras não. É questão da gente conversar. Muito obrigado a todos. Professor, para cá, 45 minutos. Foi o que eu corri. Muito obrigado. Parabéns. Excelente apresentação. Mostrando realmente. Parabéns, professor Paulo Airosa, pela excelente apresentação, mostrando o que nós temos hoje em relação à cirurgia robótica e comparando com a cirurgia videolaparoscópica. Eu gostei muito da sua colocação, e num país como o nosso, em termos de continente, o Brasil é um país enorme, uma série de dificuldades. A cirurgia laparoscópica realmente tem o seu lugar em ginecologia. Na minha opinião, a cirurgia robótica tem indicações mais limitadas, mas eu acho que carecem de estudos realmente. Estudos bem elaborados, bem desenhados, para comparar as duas cirurgias. Nós temos aqui no ICESP o robô, e o professor Jesus lá, na área ginecológica, ele usa o robô nas linfadenectomias, em casos de câncer de endométrio, com bons resultados. E nós estamos para receber agora um robô aqui no Instituto Central. Então, eu acho que é um passo a mais. Mas eu não tenho dúvida que eu vou usar a palavra do Sérgio Ribeiro, que a cirurgia, vamos dizer, a plataforma nossa, como você falou, ainda é a laparoscópica. Então, eu vou colocar o tema em discussão. Eu acho que o Sérgio quer falar. Palavra, Sérgio, por favor. Está chegando aqui. Seu microfone está... O microfone está ligado. Só um segundinho. Sérgio, só um momentinho. Fala de novo, o quê? Tá me ouvindo? Agora sim. Sim, bom dia a todos. Paulo. Sérgio, você poderia falar
mais perto do microfone e um pouquinho mais alto, por favor. Paulo, bom dia. Um prazer estar assistindo sua aula. Estão me ouvindo bem agora ou não? Tá perfeito, segue. Perfeito. A gente navega já há muitos anos juntos, né, nessa questão da cirurgia laparoscópica, e é muito interessante ver as suas colocações. Tem um lado mesmo pessoal, de preferência para operar. A minha questão maior é que a gente, tanto você na Santa Casa como nós na USP, a gente tem que formar pessoas, né? E quando se eu colocar que o robô é a única alternativa, por mais que a Santa Casa venha a ter um robô, que o HC venha a ter o seu segundo robô, eu não consigo transformar isso num acesso nacional para a formação de residentes. A gente já tem uma limitação, né, de formar bons residentes em cirurgia laparoscópica, que a gente venceu nos últimos anos no HC, graças a um grande investimento em material, em equipe, em equipamentos, mas na robótica eu não vejo isso como uma coisa próxima. Então, Paulo, eu queria saber qual a sua estratégia na Santa Casa, um dos grandes centros formadores de médicos ou de futuros médicos. Qual que é a sua estratégia para vencer essa deficiência? De não ter acesso à cirurgia robótica numa instituição universitária do porte da Santa Casa. Sérgio, obrigado pelas palavras. Posso seguir? Pode. Obrigado pelas palavras. Nós assumimos claramente que nós não temos condições de ensinar robótica. Então, dentro da Santa Casa, pelo menos nesses próximos 1, 2, 3 anos, né, o nosso Instituto de Ensino e Inovação Tecnológica está crescendo. É possível que lá para frente a gente consiga algum projeto de pesquisa que inclua o robô, mas, no momento, nós assumimos que nós não iremos ensinar robótica, vamos ensinar laparoscópica até o melhor nível que nós quisermos e ofereceremos a estes clientes, residentes, pós-graduandos, o que há no mercado. As pós-graduações que existem no mercado, que não são mais dentro do sistema de residência médica, são pós-graduações circuladas dentro do sistema de ensino privatizado. Está tudo bem, está tudo certo, nós acreditamos que essa seja uma necessidade, né? Lembrando que o Brasil forma 750 residentes de ginecologia por ano, perto disso, né? 780, se não me engano. E nós só temos 46 vagas de residência para endoscopia ginecológica. Ou seja, nós não estamos oferecendo nem a 10% dos residentes a opção, a oportunidade de aprender endoscopia ginecológica num nível mais avançado. Então, nós adotamos que a robótica, por enquanto, não é nosso objetivo pedagógico dentro da nossa escala, da nossa curva de ensino. José Maria. Sempre na dúvida, né? Se a gente tivesse a mesma pinça que a gente tem na robótica para laparoscopia, será que a gente teria resultados melhores? E uma outra coisa que a gente coloca hoje em dia é o custo que nós temos para tudo, né? Hoje nós temos vários trabalhos. O custo na robótica hoje, em relação à laparoscopia, como que ele é e qual que é o impacto que ele pode ter na saúde, não só a privada, mas também a pública, se a gente adotasse? Queria que o senhor me desse. Falo do meu ou falo da sala? Obrigado, professor Zé Maria, muito obrigado pelas considerações. Volto a dizer que é uma honra estar aqui. Em relação ao custo, né, já está claro que a cirurgia robótica não é uma cirurgia custo-efetiva. Todas as análises de custo demonstram que na cirurgia ginecológica ela ainda não conseguiu ser custo-efetiva, né? Sempre vai haver a necessidade de um investimento público para ensino ou para pesquisa, ou do investimento do próprio paciente na rede de saúde suplementar. Então, essa é uma coisa bem caracterizada. E quando que nós
utilizaremos isso. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui que precisasse operar a sua próstata não hesitaria em escolher a via robótica. Eu vou fazer via robótica. Espero que não, acabei de fazer meus exames, está tudo em ordem. Mas, se eu tivesse que operar, seria a robótica, porque lá existem variáveis na qual a robótica mostra a sua superioridade, então ela se torna custo-efetiva. Né? Na ginecologia, nós ainda não temos isso, poderemos encontrar na oncologia esses benefícios, né? Poderemos encontrar na colposacrofixação esse benefício, né? O que falta são os estudos que nos confirmem com clareza isso. Em relação aos instrumentos, né? O grande problema dos instrumentos é que a indústria que produz aquele instrumento, que é considerado por muitos o grande truque, aquele que faz a diferença na cirurgia, que é a pinça ultrassônica, duas indústrias fabricam isso, Johnson e Medtronic. E os robôs dessas duas indústrias ainda não mostraram para que vieram. A Medtronic está no mercado, recém entrando no país, e não mostrou para que veio. Né? E o da Johnson está há 2 anos enrolando o seu lançamento. Aquela famosa união da Johnson com o Google, formando uma mega empresa, Verb Surgical, né? Ainda não está. Estão testando. Tem gente aqui que já testou, mas ele não está no mercado. O que eles prometem é um robô mais democrático. Né? Tenho dúvida do que é democracia para Johnson & Johnson, mas espero que seja o conceito democrático que a gente quer. Que, pelo menos, na saúde suplementar, todos possam ter acesso. Pelo menos na saúde suplementar. Né? E esse robô deverá vir com a plataforma ultrassônica. A Johnson é a grande líder de plataforma ultrassônica. Né? Então, acho que a hora que a gente tiver essa ferramenta ultrassônica, nós teremos ganhos. Paulo, eu não sei se é deficiência ou virtude, eu não consigo fazer uma cirurgia de endometriose rápida e limpa com bipolar e monopolar. Né? Vocês têm aqui na equipe, no grupo, cirurgiões que operam perfeitamente com monopolar e bipolar. Rápido. Né? Um dos grandes exemplos, para não citar os colegas ginecologistas, para não criar nenhum atrito com os amigos, vamos falar o nosso colega Marco Bassi, um cirurgião que opera lindamente com monopolar e bipolar. Eu não consigo reproduzir aquilo. Eu preciso da pinça ultrassônica para ser igual ou mais rápido do que aquilo. Né? Então, na robótica, eu sou um pouco mais lento e mais sujo. Né? E é isso que medem nos estudos. Sangra um pouco mais. É mais lento. Essas são as diferenças dos estudos. Gustavo. O caminho da robótica talvez seja uma questão de nicho, né? Então, talvez haja indicações específicas para a robótica, como você acabou de falar aí na questão da próstata e tal. Eu fico pensando um pouco que uma das preocupações que a gente tem quando a gente vai pensar em cirurgia ovariana, seja por endometriose ou por alguma outra coisa, é a questão da reserva ovariana, né? Você acredita que com esse nível de precisão um pouco maior, você poderia, de alguma maneira... Primeiro, eu queria saber se existe algum estudo específico que você conheça sobre a cirurgia ovariana robótica versus laparoscópica na reserva ovariana, e se você acredita que esse tipo de equipamento um pouco mais preciso, com coisa mais delicada, poderia, de alguma maneira, ter alguma superioridade em termos de preservação da reserva ovariana nesses cenários. Obrigado, Gustavo. Essa é a preocupação de todos nós, né? Sempre que vamos trabalhar com cirurgia de endometriose e endometrioma, é o que fazer para lesar menos o ovário das nossas pacientes. Nesse sentido, em primeiro lugar, ninguém comparou claramente com robótica e laparoscopia. Tem uma série de trials, de ensaios randomizados, existem revisões sistemáticas. Nós temos na Santa Casa duas teses, uma de mestrado e uma de doutorado, comparando técnicas distintas pela via laparoscópica, né? Mas ainda não há comparação da laparoscópica com a robótica no endometrioma, porque teoricamente era considerada uma cirurgia mais simples, né? O endometrioma é simples, então não vou usar a robótica. O que é uma grande bobagem. De simples não tem nada. Para conseguir lesar menos o parênquima ovariano, nós precisamos de muito detalhe, e a robótica pode trazer esse detalhe. Na minha opinião, qual será o pulo do gato para preservar parênquima? Será usar a fluorescência para ver onde estão os microvasos na dissecção da cápsula. Eu já estou usando isso e realmente
nós somos muito mais precisos ao jogar a fluorescência no endometrioma. A gente vai tirando a cápsula, vendo os vasinhos, e aí me permite ir com a pinça de energia bem controlada. A minha preferência é a energia ultrassônica. Então, eu diria que, se eu fosse desenhar um ensaio clínico randomizado hoje, eu compararia usando fluorescência e sem fluorescência, com pinça ultrassônica ou pinça bipolar, né? E poderia jogar robótica ou não robótica se eu tivesse o robô à disposição. Obrigado. Professor Baracá. Agora Fantástico. Recurso de uma emenda parlamentar. Como o Sérgio falou, nós, nesses últimos anos, nós conseguimos renovar o nosso parque de equipamentos para videoendoscopia ginecológica. E estamos recebendo agora um Rubina, que você bem falou. Uma maravilha de tecnologia. São essas fotos que eu mostrei, são da câmera Rubina da STORS. E eu vou dizer, se nós pudermos utilizar no dia a dia, ela vai ser útil desde uma simples esterectomia para torção de ovário. Ontem apresentado na nossa reunião clínica um paper, não era uma revisão sistemática, era uma série de casos, mostrando que, com a fluorescência, conseguiu decidir melhor qual ovário a ser preservado. Perfeito. Então, até no PS, ela poderá ser utilizada. O Nilson está fora. Eu vou pedir para... Ele está com dificuldade um pouco de conexão. Professor Nilson Melo, por favor. Depois nós temos o Jorge, o Alexandre e o Salomão inscritos. O microfone do Nilson está fechado. O Jorge Haddad. O microfone do Dr. Nilson está fechado. Nilson. Do Nilson Melo está fechado. Bem, vamos dar prosseguimento. Se o Nilson entrar, a gente vê. Ele parece que está com dificuldade. Então, Jorge, por favor. O Nilson entrou agora. Bem, estava dizendo, Paulo, desculpa, normalmente eu participo mais ativamente, mas eu assisti toda a sua aula. Não tenho nenhum comentário a fazer, a não ser parabenizar pela belíssima apresentação que você fez, colocando os símbolos nos... todos os aspectos importantes, mostrando que o custo é mais elevado, o tempo é maior, e aí é maior destreza numa ou numa outra, numa forma, na videolaparoscopia ou na robótica. Mas queria te parabenizar e agradecer a gentileza de você ter aceito o convite num tema tão espinhoso. Muito obrigado. Obrigado, professor Nilson. Muito obrigado pelas palavras. E a gente riu aqui porque realmente espinhoso é a palavra certa para esse tema, né? E caminhar nesse tema com esta plateia é ainda mais espinhoso, porque é cheio de cirurgiões experientes, e ainda os que não são cirurgiões experientes são grandes pesquisadores e sabem que a gente não pode falar qualquer bobagem, né? Então, ou traz literatura séria, ou é melhor não falar nada. Então, agradeço demais suas palavras. Jorge, Paulo, parabéns. Sua didática é excepcional. Parabéns, impecável. Eu acho que é um tema extremamente importante. Eu vou fazer 2 comentários, eu queria que você comentasse em cima disso. Primeiro, com relação à deiscência naquela meta-análise da Rosane Coh. Como você falou, a maioria das meta-análises são uma série de casos, são muitas vezes retrospectivos, etc. A gente tem uma fellow da Urogineco lá na Mayo Clinic. Eles estão fazendo estudo exatamente em cima de deiscência, comparando via vaginal com laparoscópica, com mais de 20 mil casos em todas as Mayo Clinics. E a deiscência na cirurgia vaginal foi significativamente menor do que na laparoscópica. Esse é um estudo de base de dados com 20 mil casos. Espero que a gente publique rápido, né? Esse é um comentário que eu queria fazer. O segundo caso é com relação ao Urogineco. Você tem coberto de razão. Hoje, a robótica é mais fácil do que a laparoscópica na uroginecologia por alguns pormenores
não só do peritônio, mas a gente tem que fazer hoje, diferentemente, a gente só fazia uma apexia da cúpula vaginal. Hoje a gente tem que descer até o corpo perineal posterior, uma descida, você tem que afastar o intestino e descer até o corpo perineal. Muitas suturas na parte posterior, que dificulta muito na parte laparoscópica, e a robótica acho que teve um ganho muito grande na urogineco por conta dessa necessidade de muitas suturas, principalmente na parede posterior até o corpo perineal. Tanto que a Yuga fundou o comitê de robótica há 1 ano, justamente, já tinha o de laparoscopia, agora tem de robótica, acho que facilita muito na parte de urogineco. Eu queria parabenizar por você ter comentado isso também. Parabéns. Arruma? Muito obrigado, Jorge. A gente dá um delay aqui na resposta para mexer nos controles, para não ficar esse eco, tá? Então, aqui a gente já entrou direto. Obrigado, Jorge. Realmente, eu tenho essa visão clara de que as cirurgias que precisam de muita sutura e as cirurgias que precisam de dissecções precisas são aquelas que eu testaria para mostrar a superioridade de uma via sobre a outra. Se será superior ou não, não sabemos, mas com esses 2 pequenos vídeos, que eu não mostrei inteiro, eu vou botar online e aviso para todo mundo, quem quiser ver esses vídeos, são de 17 minutos. Com esses 2 vídeos, eu não tenho dúvida que a minha próxima colposacro continuará sendo robótica, se eu puder fazer. Enquanto isso, na Santa Casa, a gente vai exercitando e fazendo ela pela via laparoscópica e tirando o máximo dos nossos ensinamentos e treinamentos nesse sentido. Em relação a esse estudo que está sendo conduzido, interessantíssimo, né? Eu não tenho dúvida que o estudo da Rosane Có deixa claro, né? Fechar a cúpula por via laparoscópica é melhor do que via vaginal quando a esterectomia foi feita pela via minimamente invasiva. Isso quer dizer o quê? Que este cirurgião domina melhor a via minimamente invasiva laparoscópica do que a via vaginal. E o cirurgião que fez pela via vaginal tem o teu campo aberto ali, por isso deve estar influenciando nesses resultados, né? Alexandre Silva, por favor. Bom dia, Paulo, tudo bem? Parabéns aí pela sua apresentação, você sempre contribuindo aí de maneira muito pontual para o nosso conhecimento. Concordo com tudo aquilo que você falou. Nós, inclusive, publicamos um estudo prospectivo randomizado comparando laparoscopia e cirurgia robótica no tratamento do câncer de endométrio, aí no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e no qual demonstrou exatamente tudo isso que você mostrou também nos seus trabalhos, que você apresentou aí. Nós tivemos um tempo cirúrgico muito superior na cirurgia robótica comparado com a cirurgia laparoscópica, os mesmos desfechos, então não houve superioridade de uma via em relação à outra, e com um custo de 40% mais caro na cirurgia robótica, se comparado com a cirurgia laparoscópica. O que eu gostaria de pontuar é que, infelizmente, o mundo não anda para trás, né? Nós não vamos escapar dessa questão tecnológica. Muitos outros robôs devem entrar no mercado, que eu considero como uma coisa bastante salutar, e que o próprio robô da Medtronic, por exemplo, vem aí com uma promessa de, quem sabe, um custo de 40% mais barato por procedimento, o que nos traria, tomando o nosso trabalho aí do ICESP como base, para uma equiparação entre o custo de uma cirurgia robótica para o custo de uma cirurgia laparoscópica. Isso quando a gente está falando de medicina privada, né? Eu entendo que nas faculdades, nas instituições públicas, isso é uma coisa um pouco mais difícil, mas eu acho que essa queda de custo pode nos ajudar também nessa questão da introdução da cirurgia minimamente invasiva também nas instituições de ensino. Então, agradeço aí muito pela tua participação e fica aí esse comentário. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelas palavras, pela lembrança desse lindo trabalho que vocês apresentaram, publicaram, e eles demonstram realmente o que toda a literatura já vinha nos falando na esterectomia
radical, seja ela por câncer do colo, seja ela por câncer do endométrio, esses resultados similares, né? Acho que nós todos temos como claro que a gente só consegue baixar o custo de qualquer coisa, até uma simples camisa, quando aumenta-se a produção. Então, ou nós temos várias equipes, várias empresas produzindo robôs, ou nós nunca conseguiremos baixar esse custo a algo aceitável para a saúde suplementar. E para falar em saúde pública, aí é outro cenário. Mas essa evolução tecnológica, e aí, professor Baracá, está na mão dos grandes líderes como o senhor, levar para o governo, e já é hora do país fazer centros de excelência em algumas afecções. Por exemplo, em algum momento que alguém resolver botar na mídia que hoje, na saúde suplementar, eu posso operar robô à próstata, mas na saúde pública eu não posso, é prato cheio para algumas pessoas colocarem bobagem na mídia. E o mesmo vai ocorrer aqui. Então, só tendo centros de referência com subsídio e suporte governamental para oferecer à população os benefícios da robótica naquilo que cientificamente for demonstrado o benefício. Por exemplo, na oncologia, como o Alexandre falou aqui, né? Então, os centros de referência oncológico, de endometriose, de pavimento pélvico, esses sim serão merecedores de ganhar um apoio, né, para poder dar ao sistema público de saúde essa alta tecnologia. Obrigado. 2 inscritos, e então nós já encerramos as inscrições, por favor. Professor Salomão e depois professor Maurício Abrão. Paulo, bom dia. Eu, recentemente, em questão de 10 dias, eu examinei uma paciente no consultório que, a todo o ciclo menstrual, ela tinha uma dificuldade de movimentação. E a última menstruação que ela teve, ela chegou de cadeira de roda no consultório. Até, por coincidência, o professor Baracá estava no consultório e eu discuti esse caso com ele. Foi feita uma hipótese de endometriose do nervo ciático. Agora, eu gostaria de saber se clinicamente o diagnóstico está certo e imagem de radiologia ou ressonância, como é que podemos fazer esse diagnóstico? E como é que seria essa cirurgia? Bom dia, professor. Sempre um prazer e uma honra estar junto com o senhor, que eu conheci lá atrás, ainda vizinho do prédio da minha sogra. Prazer estar aí com o senhor. De você. Sempre evoluir, não é mais sogra, é ex-sogra, mas o senhor continua sendo um professor querido. Vamos lá. Acho que o diagnóstico está bem perto do ideal, né? Nós precisamos diferenciar em qual altura das raízes sacrais haveria este comprometimento. Então, nós temos que entender que déficit de marcha pode ocorrer desde o início do tronco lombosacral, quando vem as raízes lombares e sacrais, e isso está mais ou menos atrás das ilíacas externas, logo depois da bifurcação, atrás e posterior, até descendo, quando esse tronco começa a receber as raízes de S2, de S3 e de S4, formando, então, o pudendo e o ciático saindo lateralmente. Então, acho que esse é o ponto principal para nós entendermos. E como buscar diferenciar se isso está mais alto ou mais baixo? Se isso é ciático puro ou se isso pode ser pudendo com sintomas motores, né? Essa diferenciação ela começa com a clínica, entendendo toda a área de inervação do pudendo, que pega raiz da coxa, virilha, região perineal. Se ali houver perda de sensibilidade cutânea da paciente, eu começo a achar que pode ser mais pudendo a altura. Para que serve tudo isso? Para nós construirmos um mapa da nossa terapia para essa paciente, para eu ir direto em cima do local mais provável. Se bem que cirurgicamente é sempre mais fácil começar no tronco lombosacro alto, passar por baixo da glútea superior e ir descendo, né? Mas eu diria que no exame físico, conhecer um pouco mais da parte sensitiva, cutânea, da região perineal e raiz de coxa vai me dizer em que altura isso poderia estar. Lembrando, então, que não é só ciático que dá esse déficit de marcha. Não é só endometriose que dá déficit de marcha.
Por exemplo, uma trombose com dilatação da glútea superior pode comprimir o tronco lombosacral. Uma estenose do canal de Alcock pode comprimir o pudendo. Uma lesão esportiva do nervo piriforme pode causar sintomas motores iguaizinhos a esse. Então, acho que é ampliar um pouquinho mais esta avaliação clínica no exame físico e depois nós temos que ir para uma ressonância magnética. Ressonância que jamais vai poder me mostrar o nervo, porque ainda não pode. Mesmo com a tractografia, que ainda não é aceita por todos, mas mesmo com a tractografia eu não vejo nervo, eu vejo o trajeto do nervo. Então, essas relações anatômicas que eu citei aqui, por exemplo, glútea superior é uma delas, porque eu sei que o tronco está passando logo embaixo da glútea superior. E isso é a altura de S2. Né? Então, essas relações anatômicas na ressonância magnética irão construir o nosso mapa cirúrgico. Uma vez confirmado, então, que há suspeita de lesão em algum desse trajeto nervoso e que a ressonância demonstrando fibrose ou não em algum desses locais, nós podemos tentar tratar com fisioterapia inicialmente, se for um piriforme, uma distensão de piriforme. Mas uma estenose de canal de Alcock não vai dar. No ligamento sacoespinhal não vai ser tratada com fisioterapia. Um nódulo de endometriose também não vai ser tratado com fisioterapia. Aí vai ter que ser cirúrgico, com remoção da lesão sobre esta área. Puxa, Paulo. Muito obrigado. O livro ajudou a aprender um pouquinho, tive que estudar muito. Eu sei. Então, a última fala agora do professor Maurício Abrão. Por favor, Maurício. Maurício, o seu microfone está desligado. Maurício está mudo. Maurício. Maurício? Está sem som, Maurício. Está nos ouvindo ou não? Ele está com o microfone aberto, mas parece que não está reconhecendo o microfone, sei lá. Nós não estamos lhe ouvindo, Maurício. Maurício? Vai ver que ele vai tentar reconectar. Maurício? Apareceu ele, mas a gente não ouve. Seu som não está sendo transmitido, Maurício. Agora Melhorou estamos agora? ouvindo, não estávamos ouvindo o tempo todo. Pode falar, por favor. Pode falar, Maurício, estamos te ouvindo. O som dele não está bom, viu? O doce, a gente estava ouvindo, mas ele não ouviu. Eu ouvi, nós ouvimos. Maurício? Eu vou abrir esse. Maurício, você me ouve? Pode falar que a gente te ouve. Não, agora não. Pronto? Agora sim. Está escutando agora? Sim. Então tá bom, desculpa. Vou ver mais aqui no episódio. Então, você sabe, Paulo, que a gente compartilha de várias opiniões
Eu só queria fazer 2 colocações rápidas. Primeiro, reforçar a minha preocupação em impedir essa onda de várias pessoas falando que a cirurgia robótica tem vantagens por questões de marketing, né? Então, essa é uma questão notória aí que, pela minha posição na Faculdade de Medicina da USP, também na AGL, a gente tem batido muito contra esse marketing vazio. E eu não tenho dúvida que o futuro realmente é da cirurgia robótica. Quer dizer, e tudo isso que foi falado, que o Alexandre Silva comentou também, é um fato concreto, né? Mas o presente ele passa por várias reflexões. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, a endometriose de diafragma a gente usufrui muito da plataforma robótica, mas não tem grandes evidências para a endometriose em si em relação a essa abordagem hoje em dia. Enfim, talvez tenha semelhança, o que importa é que o cirurgião esteja à vontade em relação ao uso dessas plataformas. E o segundo e último comentário, rápido, é em relação ao comentário do Gustavo, que eu tenho convicção, eu concordo com o Paulo, que a endocianina talvez seja o futuro, mas no presente isso passa pela energia. A preservação da função ovariana passa por bons a gente sabe hoje que plasma, argônio e laser, eu acho que são os melhores recursos que a gente tem hoje para preservar a reserva ovariana numa cirurgia de uma endometriose ovariana. Obrigado, Paulo. Obrigado, Maurício. Acho que você tocou num ponto ainda mais importante, que é a questão do dano térmico no tratamento do endometrioma. Eu falei rapidamente que a minha preferência deixou de ser o bipolar, passou a ser a energia ultrassônica, por ela cortar e coagular ao mesmo tempo, mas, sem dúvida alguma, laser e plasma, a literatura vem mostrando bons resultados. Acho que é hora da gente poder, como tudo na vida, mais uma vez, desenhar um bom ensaio clínico que consiga comparar pedra com pedra, madeira com madeira. A literatura é confusa, porque quando ela usa o plasma ou usa o laser e a energia elétrica, ela não diz quanta energia foi colocada em cada ponto, não diz quantos pontos foram coagulados. Ela faz um lindo estudo, mas não diz quantos segundos a energia ficou em cada ponto e quantos pontos no ovário. Então fica tudo bagunçado. Será que o laser é melhor porque ele usa menos tempo ou porque realmente lesa menos? A gente acha que é porque lesa menos, mas a literatura não fica claro isso. Toda a literatura de bipolar no ovário não diz quanto tempo a energia ficou no ovário e em quantos pontos. Então, começa a perder capacidade de comparar, como eu falei, pedra com pedra, madeira com madeira. Muito bom. Paulo, queria lhe agradecer, em nome da disciplina de ginecologia, da Faculdade de Medicina, sua presença aqui conosco e a sua apresentação e muito também a sua experiência que você demonstrou aqui nesse pequeno debate. Agradecemos mais uma vez e desejo a todos uma boa quarta-feira. Um abraço.